Graça e paz. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Fiz o primeiro trato, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheu, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo vistos por eles por espaço de 40 dias, falando, pregando do que respeito, testemunhando ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse dele: de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Disse-lhe o Senhor: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Me sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se colocaram 2 homens, vestidos de branco, os quais lhe disseram: Homens Galileu, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido, em cima no céu, há de vir assim como para o céu estáis vendo ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde estava Pedro e Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, Judas de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora a multidão junta era de quase 120 pessoas. Disse Pedro: Homens e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo falou pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram.
foi notório a todos os que habitam em Jerusalém. De maneira que, na sua própria língua, esse campo se chamou Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua casa, não haja quem nela habite, tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que, dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima no céu, um deles se faça conosco testemunha da ressurreição de Jesus. Apresentaram dois: José, chamado Basabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando, disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses tu tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Cumpriu-se o dia de Pentecostes e estava todos reunidos no mesmo lugar. De repente vem do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão na terra. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão. Estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam, se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia e Judeia, e Capadócia, Ponto e Ásia, e Frigia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros, romanos, tanto judeus como proselitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido, em nossas próprias línguas, falar das grandezas de Deus. Todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? Outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, colocando-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias acontecerá
Diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que ouvir, buscar, crer no nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificaste e mataste pelas mãos de injusto, o qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha mão direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exaltou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Me fizeste conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu, foi sepultado, entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para os assentar sobre seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a seu corpo viu a corrupção. Deus o ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Filho. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Perguntaram então a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos,
e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Com muitas outras palavras, isto testemunhava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam esta palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Perseveravam nesta doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em toda a alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, fazendas, e repartia com todos, segundo cada um havia de mister, e perseverando unanimemente todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e sigileza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Era trazido um homem que, desde o ventre de sua mãe, era coxo, o qual todos os dias se colocava à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, olhando nos seus olhos, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata, não tenho dinheiro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Tomando pela mão direita, o levantou, logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, se pôs em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu andar, louvar a Deus, e conheciam, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe aconteceu. E pegando-se o coxo, que foi curado, a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. Quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho, Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto, mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida. Matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este, que vedes e conheceis. E esta fé que é por ele, deu a este na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste pela ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus
assim cumpriu o que já antes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o Filho havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. E envie ele ao seu Filho amado, que já antes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha, até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vós e dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele dareis ouvido em tudo quanto vos falarem. Acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas, do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho, Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo, e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Lançaram mão deles, os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram esta palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu, no dia seguinte, reunirem-se em Jerusalém os seus príncipes, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, João, Alexandre, todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. Pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fazem estas coisas? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo, vós anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está curado diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça da esquina. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devais ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, sem estudos e doutos, se maravilharam. E tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Vendo estar com eles o homem que foi curado, nada tinham em que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles
foi feito um sinal notório. Não podemos negar, mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemos para que não fale mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-me que absolutamente não pregasse nem ensinasse no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir a vós antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceu. Pois tinha mais de 40 anos o homem que se operou aquele milagre de saúde. Soltos eles, foram para os seus, contaram tudo o que lhe tinha acontecido. E disseram os príncipes dos sacerdotes e os anciãos. Ouvindo eles isto, unanimemente levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu, Tu és o que fizeste a terra e o mar, tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes, os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, os príncipes se ajuntaram a uma, contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que fale com toda a ousadia a tua palavra, esta palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia esta palavra de Deus. Era o coração e a alma da multidão, dos que criam nesta palavra. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que foi vendido e o depositava aos pés dos apóstolos. Repartia-se por cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo homem que se chamava Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo
e retivesse parte do preço da herdade que tu vendestes. Guardando-a, não ficava para ti, e vendida, não estava em teu poder, porque formaste este conselho em teu coração. Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviam. Levantando-se os mancebos, cobriram o morto e transportando-o para fora o sepultaram. Passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que tinha acontecido com seu marido. Disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertaste, para tentar o Espírito Santo? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. Logo a mulher caiu aos seus pés, expirou. Entrando, os mancebos acharam morta, e a sepultaram junto de seu marido. Houve um grande temor em toda a igreja, em todos os que ouviram estas palavras. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava se ajuntar com eles, mas o povo os tinha em grande estima. A multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os colocavam em leitos e em camilas, para que, ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espírito imundos, os quais todos eram curados. Levantando-se o sumo sacerdote, todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja porque estavam vendo o poder de Deus. Lançaram mão dos apóstolos e os colocaram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirando-os para fora, disse: ide, apresentai-vos no templo e falai ao povo todas estas palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam ao povo. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram